Estamos aqui para a nossa 7ª aula do nosso curso de Inteligência Emocional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você possa receber dentro do seu coração o melhor que eu tenho para te oferecer hoje nessa live. O conteúdo de hoje vai ser também impactante. Assim como os demais foram também. Tem até um colega da Suíça hoje aqui. E vai ser muito interessante hoje porque a gente vai falar sobre motivação e propósito. Existem muitos treinamentos motivacionais, coaches motivacionais e tanta gente que fala sobre motivação e faz treinamentos de motivação. E às vezes a gente acaba sendo motivado pelo motivo errado, pela razão inadequada. E essa razão de fato tem que existir. Tem que ter um motivo forte para viver, para tomar decisões, para escolher entre as coisas. Hoje até meu sócio está aqui para assistir, o Gabi. Sejam todos muito bem-vindos aí. Coisa aqui para melhorar a visibilidade. Então, para esse tema de motivação e propósito, eu quero contar um pedacinho da minha história para vocês também, de quando eu encontrei meu propósito e deixar muito claro para vocês hoje também qual é o meu propósito, qual é o meu propósito de vida. A princípio, propósito é algo que te move para tomar decisões e é algo atemporal. Não se realiza um propósito, não se atinge um propósito como se atinge uma meta. Um propósito é diferente de um objetivo, de uma meta. É totalmente diferente. O propósito você todos os dias vive em favor desse propósito, cria metas baseadas nesse propósito, mas o propósito ele não pode ser atingível, ele não pode acabar. Enquanto você estiver vivo, você tem que estar realizando esse propósito. Esses propósitos podem ser diversos. Então, como aconteceu comigo? Quando eu tinha por volta de 19 anos, eu trabalhava numa empresa, era uma empresa muito boa, eu tinha um trabalho muito bom e eu era satisfeito com aquele trabalho, só que ao mesmo tempo eu comecei a sentir necessidade de um desafio maior, comecei a sentir a necessidade de aprender coisas novas, de realizar coisas novas e uma certa insatisfação, não com forma de ingratidão, mas uma insatisfação com forma de querer agregar mais valor para o mundo e para as pessoas. Então eu comecei a me questionar muito qual era a razão da minha existência. E todo mundo passa por essa crise existencial. Todo mundo passa por aquela crise existencial de se perguntar de onde eu vim, para onde é que eu vou, por que é que eu estou aqui, o que é que eu tenho que fazer, por que eu nasci. Muita gente se faz essas perguntas. E quando essas pessoas se fazem essas perguntas, muitas vezes elas não têm respostas. E o fato de não ter respostas, e muitas vezes é doloroso. E aí, as pessoas acabam comprando a ideia midiática de que o propósito da vida é ser feliz. Então, essas pessoas vão em busca de tudo para ter prazer. E o propósito da vida acabou se tornando prazer. É isso que tem se vendido aí. E não é verdade, não é necessariamente essa. A princípio, o primeiro propósito do ser humano, como a gente já falou em aulas anteriores, é sobrevivência. O ser humano tem o desejo natural de sobreviver, ele busca sobreviver, ele tem um instinto muito forte de sobrevivência e todas as nossas decisões primárias são em favor de sobreviver. Depois que nós já temos as necessidades básicas resolvidas no sentido sobrevivência, como por exemplo, principalmente o fator alimentação, certo? O fator segurança, que também é importantíssimo, certo? Então, todos os seres humanos começam a ir em busca de coisas a mais, certo? E aí, pra gente falar dessas questões que o ser humano busca a mais do que a sobrevivência, eu vou trazer para vocês hoje a pirâmide de Maslow. Maslow é um escritor que falou sobre esse tema, falou sobre essas primeiras necessidades do ser humano e que isso, a princípio, são os primeiros propósitos do ser humano. Então, a base dessa pirâmide de Maslow são as necessidades fisiológicas, que vem de respirar, comer, beber e dormir. É isso que o ser humano busca em primeiro lugar. Depois de segurança, que aí vem os empregos, saúde e propriedade, que vem mais, um pouquinho além já da questão da sobrevivência por si só. Depois vem as necessidades sociais, que ficam no meio da pirâmide, sociais, que vem a relação com a família, com amizades e o amor também, as relações afetivas. Acima dessa
a necessidade de estima, autoestima, confiança e adquirir o respeito dos outros. E por fim, no topo da pirâmide, autorrealização, crescimento, autocontrole, independência e desafios. Olha só o que acontece quando o ser humano já tem boa parte de todas as suas principais necessidades resolvidas. Ele vive em busca desses desafios, dessa independência, desse autocontrole, desse crescimento. E esse crescimento sempre vai estar vinculado no discurso midiático de hoje com a felicidade. Então, observe que todos os dias, em tudo que você assiste, vê, seja no Instagram, seja no Facebook, seja na televisão, a venda da mídia para você é que você tenha anseio, tenha mais desejo, tenha mais vontade, mais ambição, a ponto de se tornar alguém ganancioso por posses ou por modos de vida, por estilos de vida que vão te trazer felicidade. E quando essas pessoas condicionam essa felicidade a essas realizações, que vem lá no topo da pirâmide, a autorrealização, quando essas pessoas condicionam essa felicidade a essa autorrealização, então entra um sofrimento na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas percebem que quando elas atingem essa autorrealização e elas conseguem adquirir aquilo que ela queria, por exemplo, se era uma meta financeira muito elevada, aí eu quero ficar milionário, aí a pessoa vai lá e fica milionária, bilionária que seja, aí ela percebe que não era aquilo. Eu quero um carro, quero ter uma Ferrari, uma Lamborghini, o cara vai lá e tem uma Lamborghini. Quero viajar pelo mundo inteiro, ele vai lá e viaja pelo mundo inteiro. Realiza tudo aquilo, todas aquelas autorrealizações que são incentivadas pela mídia durante o seu crescimento como ser humano, ser social também. E depois que ele realiza tudo isso, ele percebe que não era aquilo. Que aquilo eram momentos que lhe proporcionavam sim a alegria, mas a felicidade não estava naquilo. A felicidade não pode estar no fator externo, a felicidade não pode estar além de você. Porque a felicidade está dentro de você. A felicidade, ela retrata a manifestação neural de neurohormônios. Olha, meu coach tá aí, cara, Serginho. Valeu, Serginho. Legal. E aí, essa retratação de neurohormônios sendo gerados no seu corpo fazem com mais facilidade a criação de expressões de felicidade. Sejam sorrisos, sejam risadas, sejam mais gratidão, mais facilidade de aparecer em ambientes sociais para ser uma pessoa agradável, porque então você está feliz. E aí, esses neurohormônios são, por exemplo, serotonina, né? Dopamina, endorfina, esses hormônios que estão relacionados com o prazer, com a alegria, com a satisfação. Então, você vem a ser feliz a partir de algumas autorrealizações que você atinge, só que momentaneamente. E a felicidade, ela não depende desses fatores externos, dessas autorrealizações que estão no topo da pirâmide de Maslow. Essa felicidade depende apenas do seu estado de espírito. Por isso que a felicidade pode sim ser cultivada. É por isso que você pode observar, por exemplo, pessoas que têm talvez uma condição de vida muito elevada financeiramente, muito boa, muito agradável, mas que não são felizes. Têm dificuldade de sorrir, são pessoas amargas, são pessoas tóxicas, difíceis de lidar, porque sofrem também por perceber que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Então, a felicidade não está no fator externo. Ao mesmo tempo, você vê pessoas que têm tão pouquinho. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem para o Vale do Jequitinhonha e eu vi pessoas que viviam numa simplicidade tremenda. Era muita simplicidade, era escassez, até mesmo de comida. Mas ao mesmo tempo eram pessoas muito felizes, que sorriam com uma sinceridade, com uma pureza, que abraçavam com uma alegria, que era impactante, que eu falava, puxa vida, né? É só Deus mesmo para trazer a felicidade para essas pessoas e elas dentro de si, com esse estado de espírito, se mostrarem felizes, independentemente do que elas conquistaram, do que elas têm, do que elas vão produzir e até mesmo das expectativas futuras de autorrealização. Observe que acredito que todos vocês que estão aqui me assistindo nesse momento, se você está me assistindo é porque você tem acesso à internet. Existem mais de 70 milhões de brasileiros que ainda não possuem acesso confiável à internet. Tirando os que possuem acesso não confiável, pessoas que de fato não têm acesso nenhum, é algo em torno de 40 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Então, é 1/5 do Brasil sem acesso nenhum à internet. Então, você já é privilegiado, você já tem, com certeza, as suas necessidades fisiológicas, de segurança, sociais e estima também já resolvidas. E a gente fica no topo da pirâmide de Maslow buscando essa autorrealização todos os dias, indo em contra dessa felicidade, tentando encontrar felicidade nessas realizações, nas coisas, nos objetivos sendo realizados.
E em tudo isso, o que há de fato é ausência de propósito. O que há é ausência de propósito. Então, quando o ser humano passa a entender que ele não vive para ser feliz e que ele pode sim ser feliz, mesmo vivendo independente das suas condições, quando ele descobre que ele pode ser feliz apenas por cultivar a felicidade, quando ele entende que, por exemplo, se ele abrir um sorriso no rosto, mesmo que seja um sorriso forçado, o seu cérebro vai produzir serotonina, que se ele praticar exercícios de gratidão todos os dias, agradecendo por coisas mínimas do dia a dia, ele vai ser mais feliz, ele passa a cultivar a felicidade, ele percebe que a felicidade não é nada mais, nada menos do que um estado de espírito que é treinável. Você pode treinar ser feliz e ser feliz. Legal? Tiago, você está dizendo que a gente nunca vai ficar triste, nunca vai ter nada que vai me deixar triste? É claro que você vai ter os seus momentos de tristeza, como todo mundo tem, mas serão também passageiros, assim como aquelas alegrias que hoje você pode atribuir a realizações momentâneas. Legal? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje aqui, primeiro passo, né? Já falamos aqui 11 minutos, nesses 11 primeiros minutos, lembrem-se dessa pirâmide de Maslow. A base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. Quando o ser humano supera essas necessidades fisiológicas de respirar, comer, beber e dormir, então ele vai para as necessidades de segurança, que são os empregos, a saúde e a propriedade. É conseguir recursos para permanecer sobrevivendo com segurança. Depois, sociais, ele vai em busca de família, amizades e amor, relacionamentos afetivos. Depois, mais em cima na pirâmide, estima, autoestima, confiança e respeito dos outros. Ele quer ser respeitado. Um ganchinho aqui a respeito dessa questão aqui da estima. Se a gente pegar pessoas que vivem em situação de miséria hoje no mundo, ou em situação de pobreza, vamos dizer a pobreza do Brasil, pessoas que têm escassez talvez de água, talvez de comida, muitas dessas pessoas, até mesmo em favelas, por exemplo, que às vezes não tem saneamento básico, se a gente olha para o mundo 200 ou 300 anos atrás, era a mesma condição de vida, muito semelhante, muito equiparável, talvez até mesmo a de pessoas que eram vistas como muito bem de condição naquela época. Porque 200 ou 300 anos atrás, mais de 90% da população mundial vivia nesse estado de miséria e de pobreza. Então, veja bem o que eu vou dizer, produzir riqueza já não é mais um problema para a humanidade. O grande problema da humanidade hoje é a distribuição de renda, é a repartição dessa riqueza que já está sendo produzida. O mundo já tem recurso suficiente para alimentar todo mundo. O mundo tem água suficiente para alimentar todo mundo. Mas, Tiago, a água está acabando. Sim, a água está acabando, e se de fato é verdade, a gente não é sustentável ainda como seres humanos, e existem muitas campanhas trabalhando em favor disso. Mas a evolução, por exemplo, da energia solar vai trazer uma facilidade maior para a dessalinização do mar, e uma pequenininha porção do mar dessalinizado é suficiente para abastecer a humanidade por completo. Então, pode ser que se essa evolução da energia solar, que já entrou numa curva exponencial, continuar evoluindo assim até 2030, por exemplo, o mundo inteiro já vai ter abundância de água, e a água já não vai mais ser um problema. E a energia que a gente já tem hoje, que já atende a humanidade, pode estar ainda disponível 800% dessa quantidade que a gente tem hoje. Então, isso é um assunto que a gente pode falar depois no curso de transformação digital, se de fato vocês tiverem interesse e eu for abrir esse módulo, tá? Mas o que eu quero que fique claro aqui é que o ser humano já produziu um cenário suficiente para que a boa parte dessa população mundial esteja aqui nesse quase topo da pirâmide, que é a estima. Todo mundo já tem a facilidade de ter uma estima, uma confiança, e quando essas pessoas que estão num país como o Brasil, por exemplo, vivem numa situação de pobreza, o que cria-se ali é a escassez social, e não a escassez de fato que volta a pessoa lá nas necessidades fisiológicas. Tiago, não tem as pessoas que estão nas necessidades fisiológicas? Tem também, mas boa parte dessa população não está nas necessidades fisiológicas, e mesmo assim essas pessoas se sentem desmoralizadas, subjugadas, desprezadas por causa da escassez social. Então, conforme o ser social cresce, conforme a sociedade se desenvolve, conforme o mundo vai acompanhando essa evolução e produzindo essa evolução, a tendência é que cada vez mais o ser humano vai estar lá em cima na autorrealização, e todos esses recursos de baixo já vão estar supridos: a estima, as necessidades sociais, as necessidades de segurança e as necessidades fisiológicas.
Observe o que eu vou dizer agora, que é muito importante. Quando todo o ser humano estiver aqui no topo da pirâmide buscando a autorrealização, que é o crescimento, o autocontrole, a independência e os desafios, é quando ele percebe que todos aqueles propósitos iniciais que estavam vinculados apenas com a sobrevivência já não são mais o suficiente. E ele quer algo a mais. Ele quer algo a mais. Muitas pessoas entram numa profundidade de tristeza a ponto de depois produzir uma enfermidade, uma depressão, por exemplo, pelo fato de não conseguir encontrar em si esse propósito. É claro que é muito mais profundo do que isso, porque depressão é uma doença que dá no cérebro, né? Falta de produção de alguns neurohormônios. Enfim, o que eu quero que fique claro nesse início, nesses primeiros quase 20 minutos aqui, é que quando nós vivemos apenas em busca dessa autorrealização, desse crescimento, dessa independência e de desafios, então a gente começa a ter uma dificuldade de encontrar propósito, de encontrar de fato uma razão para viver. Por quê? Porque você tem tudo que você precisa. O que você precisa de fato, você tem para sobreviver. Observa que a taxa de longevidade vai aumentando ao longo do tempo. E existem, é claro, o ser humano é muito ruim em fazer previsões, mas existem previsões de que a evolução da tecnologia e da medicina vão ser tão grandes ao longo dos próximos anos que a expectativa de vida vai ultrapassar os 100 anos. Pessoas vão viver naturalmente mais de 100 anos. Ah, Thiago, isso não é possível. É sim, porque 40, 50 anos atrás a expectativa de vida era 60. Então, uma pessoa que tinha 60 anos já era velho. Hoje, com 60 anos, a gente fala que a pessoa está super jovem, né? Que com 80 anos é que ela começa a ficar velha. Então, a gente já mudou essa concepção. Então, a tendência é que o ser humano viva mais. Por quê? Porque antes morria mais gente de fome. Ainda morre? Morre. Morriam mais pessoas de frio. Ainda morre? Morrem, mas menos. Entenda? Entenda bem o que eu estou dizendo. Essas necessidades básicas, a partir do momento que elas são supridas, o ser humano precisa da necessidade, ele precisa criar para si uma necessidade. Ele precisa de um objetivo. Vou fazer um link aqui. Tem um pessoal assistindo aí, eu acredito que deve ter alguém que... Opa, perdão, troquei a câmera aqui sem querer. Tem um pessoal assistindo aqui, eu não sei se tem alguém aí que gosta de jogo, tá? Se tiver alguém aí que gosta de jogo, ou que já jogou algum jogo, ou que pelo menos já ouviu falar e viu alguém por perto jogando jogo de videogame, de computador, aqueles jogos de RPG que não acabam nunca e a pessoa fica jogando muitas e muitas horas sem cansar daquele jogo. Esses jogos produzem isso no cérebro. O que eles produzem? Eles produzem o desafio e a recompensa. Então, quando a pessoa começa a jogar, ele sente aquele desafio que na vida real, na vida normal, ele não tem mais. Porque um ser humano, antigamente, ele tinha que acordar sem saber se ia comer ou não. A história vai dizer assim que os antepassados nossos precisavam caçar, e se ele não caçasse, ele não comeria, não conseguiria alimentar o resto da família, sua prole. Então o ser humano hoje já não tem mais esse desafio. A maioria das pessoas sabem que vão acordar e vão comer durante aquele dia todo e depois vão dormir em segurança, que ninguém vai lhe atacar, nenhum animal vai lhe comer na rua. Vai ter uma facilidade de sobrevivência. Essa facilidade de sobrevivência, volto a dizer, começa a gerar necessidade de objetivos, de querer mais. O que é que eu faço agora? Sabe aquela perguntinha? E agora? O ser humano sempre tem essa perguntinha. E agora? Ele nunca fica satisfeito 100%. Ele é insaciável. Então, e agora? E agora? E esses jogos produzem isso na cabeça dos jovens. Que ele fica lá jogando e aí o jogo dá um objetivo pra ele. Ele vence aquele objetivo, o jogo dá outro objetivo mais difícil. Aí ele vai, ele se esforça, ele treina mais. Aí ele consegue. Depois o jogo dá um objetivo ainda maior e nunca acaba. E aí as empresas hoje em dia estão desenvolvendo um conceito, trabalhando muito em cima desse conceito, tanto para as interfaces de aplicativos, de sites, de cursos, o formato educacional de gamificação. O que é gamificação? É justamente transformar a necessidade do aprendizado, do trabalho ou de qualquer outra coisa num formato de joguinho, que você tem um desafio e depois tem uma recompensa. Então o ser humano ele só é movido constantemente, o que faz alguém permanecer vivo com desejo de viver é essa questão de desafio, recompensa, desafio, recompensa, desafio, recompensa. Certo? O ser humano vai viver em favor disso, desafio e recompensa.
por causa dessa pirâmide de Maslow aqui. Ele chegou lá no topo da pirâmide para autorrealização, ele fica com frequência ali procurando mais oportunidades de ser desafiado. Quando ele procura essas oportunidades de ser desafiado, se ele não encontra um propósito para sobreviver, ele vai ter dificuldades de se satisfazer. Ou então ele vai procurar estar em ambientes que lhe proporcionem esses desafios. Mas quando os desafios não lhe comovem, não mexem dentro dele para que haja um propósito vinculado àquilo, então ele vai também chegar àquela pergunta. Do mesmo modo que ele chega naquela pergunta, e agora, quando está tudo bem, quando está tudo satisfeito, ele também chega nessa seguinte pergunta, quando ele não está muito satisfeito com o que ele está fazendo, que é, pra quê? Pra que eu estou fazendo isso? Pra que eu tô aqui nesse momento aqui, dando um curso de graça, a 7ª aula que eu tô gravando aqui gratuitamente, pra que eu tô fazendo isso? Entendeu? Quando ele se faz essa pergunta do pra quê e ele não tem uma resposta, aí causa dor. Aí ele sente dor. Por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu tenho um propósito. Meu propósito é um propósito muito claro, que eu já vou dizer pra vocês nesse exato momento. Meu propósito é ajudar outras pessoas a encontrarem os seus propósitos, porque é muito chato viver sem propósito. Então, quando eu trabalhava naquela empresa, que eu me vi sem propósito, que eu me percebi naquela situação assim, ó, e agora? E depois, pra quê? Eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo a mais. E nesse que eu precisava fazer algo a mais, eu comecei a pedir a Deus para que me mostrasse um propósito, né? E então, eu comecei a me questionar o que era a necessidade de pessoas que mais comovia o meu coração, que eu mais sentia dor quando eu via a dor de alguém, o que mais me causava essa empatia. O que mais me causava essa empatia era perceber pessoas que estavam perdidas na vida igual eu estava naquele exato momento, sem saber o que fazer, com uma oportunidade maravilhosa nas minhas mãos, mas que já não me satisfazia mais. Por quê? Porque não tinha um propósito vinculado àquilo. Então, quando eu encontrei essa necessidade, quando eu encontrei esse grande problema que eu desejei muito resolver, que é pessoas sem propósito, pessoas perdidas, sem saber o que fazer e a razão pelas quais elas vivem, então eu procurei uma qualidade, de que modo eu posso ajudar essas pessoas. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar, né? Eu amo falar. Vocês devem estar percebendo aqui que eu arrumei um jeito de falar. Eu fico falando aqui 1 hora por dia, 4 dias na semana, porque eu amo falar. E eu tenho uma certa facilidade de explicar as coisas que eu aprendi. Então, naquele exato momento eu pensei, puxa, se eu usar a facilidade que eu tenho de explicar as coisas para outras pessoas que precisam entender essas coisas e de um modo que eu consiga fazê-las encontrar propósito para as suas vidas, então eu encontrei o meu propósito. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a encontrar um propósito para a sua vida, tá? Então, fazendo uma breve recapitulação. Propósito não é objetivo, propósito não é meta. Propósito é algo que te faz permanecer se movendo, mesmo que você crie inúmeros objetivos dentro daquele propósito. Propósito é algo que você nunca realiza ele 100%. Você vai até o final da sua vida trabalhando dentro daquele propósito e criando sucessores para aquele propósito. E no final você vai-se embora e deixa um legado para que outras pessoas também continuem trabalhando dentro daquele propósito. Legal? Então isso é um propósito. Depois que a gente falou de propósito, a gente percebeu que o ser humano tem os seus propósitos intrínsecos da sua própria natureza antropológica, que são as necessidades fisiológicas, depois de segurança, depois sociais, depois de estima e depois de autorrealização pessoal. A gente percebeu também que boa parte dessa população já está na autorrealização, e se todas as previsões positivistas das transformações digitais que estão acontecendo nessa era cheia de novas tecnologias, o mundo todo, em uma questão de talvez décadas ou poucos anos, vai atingir a humanidade inteira ali dentro da pirâmide de autorrealização, no topo da pirâmide, somente buscando mais objetivos. Eu também citei o exemplo da questão da gamificação, que as empresas estão colocando as técnicas estratégicas de objetivo e recompensa, desafio e recompensa, para que as pessoas permaneçam trabalhando mais, estudando mais, praticando mais, ou os joguinhos mesmo, que as pessoas ficam jogando e nunca querem parar de jogar. É viciante, passa ali 2, 3 horas jogando e não sente necessidade de parar, não sente cansaço, porque fica causando esse estímulo constante no cérebro de desafio, recompensa, desafio e recompensa. Cumpriu um desafio, aceitou e conseguiu cumprir um objetivo, então ele recebe uma recompensa.
Beleza, estamos chegando na nossa primeira meia hora dessa live aqui, tá? Falando aqui de propósito e de motivação. Então, se a gente levar em consideração que a maioria das pessoas hoje tem a sua motivação no fator externo do que se prega que é felicidade, e quando elas encontram esses objetivos realizados, elas percebem que a felicidade não estava ali, mas que podia apenas ser cultivadas dentro de si mesmas, elas têm uma certa frustração. Existe também um outro nível de frustração, que é quando as pessoas colocam as suas expectativas ali, naquelas realizações, e elas não realizam nunca. Né? O que é ainda pior, que ela fala, por que alguns são assim e outros não? Né? Por que uns conseguem e outros não? Por que uns têm essa sorte e outros não? E pode entrar até mesmo naquela situação da vitimização lá que nós tratamos na nossa segunda aula sobre autorresponsabilidade. Certo? Então, eu vou te ajudar a criar um propósito para a sua vida hoje, meu amigo. É isso que eu vou fazer. E eu quero que você perceba nesse exato momento aqui que essa mensagem vai ser muito importante até o final dessa live de hoje. E que você conhece, sim, muitas pessoas que estão próximas de você que também não têm propósitos claros, também não têm propósitos definidos. Principalmente, jovens não têm propósitos definidos. Quando esses jovens não têm esses propósitos definidos, a vida deles fica mais difícil, eles tem aquelas pressões já dos pais que falam ali o que eles têm que fazer de faculdade, mas eles nem sabem o que eles querem fazer de faculdade. Eles entram na faculdade, não gostam da faculdade, são assediados por esse mundo que diz que eles têm que viver em busca dos prazeres, então eles vão nos prazeres da prostituição, das drogas, da bebida, e eles ficam ali naquele mundo, naquele círculo vicioso, sem propósitos de vida. Aí o período que era importantíssimo para esse desenvolvimento pessoal, que é principalmente ali dos 18 aos 30 anos, que é quando esse jovem sai para o mundo, que ele tem que resolver, ele tem que fazer muita coisa, e até um certo ponto ser o dono do próprio nariz, digamos assim, quando ele não sabe o que fazer, ele fica perdido, ele fica com medo, ele não realiza. Aí o tempo passa e o tempo se foi. O tempo se foi. Quando eu cheguei nessa conclusão que eu disse pra vocês do meu propósito, eu comentei com o meu coordenador na época da empresa e eu contei pra ele que eu queria sair porque eu queria estudar inglês, e eu queria aprender a falar inglês, eu queria viajar pra fora do país, eu queria estudar, eu queria me aprofundar para que eu pudesse ter habilidades e conhecimentos suficientes para ensinar pessoas, para conduzir pessoas e ajudar pessoas a encontrarem seus propósitos. E ele me disse assim: Thiago, tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Você vai abrir mão de um bom salário hoje, mais dinheiro você recupera. Agora o tempo, depois que passou, ele não volta mais. E essa é a realidade para a maioria das pessoas. Quando essas pessoas veem, então, que eles passaram esse período que era preciosíssimo, dos 18 aos 30 anos, de trabalhar, de se desenvolver, de estudar, de se encontrarem nos seus propósitos, quando eles veem que já passaram daquela idade ali, no meio dessa sociedade que prega que a partir dos 30 você já não é tão jovem mais, então eles falam, meu tempo já passou. E entra de novo no ciclo de vitimização. E começa a dizer, meu tempo já passou. Essas coisas aí são para quem tá, são para vocês que são jovens, para vocês que estão mais jovens. Quando na verdade isso é uma ilusão, isso é uma mentira. A juventude, né, igual a musiquinha do Chaves, né, que existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 23. A musiquinha do Chaves, tão simples, tão bobinha, mas tem uma mensagem muito profunda, que diz que a juventude é algo de dentro da pessoa. Você pode ser jovem de espírito mesmo com 50, 60, 70, 80 anos e permanecer realizando um propósito. Legal? Então eu vou te ajudar nesse exato momento a como construir um propósito, tá? Primeiro, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui no meu computador e vou olhando para ir comentando com vocês os principais objetivos de desenvolvimento mundial que a ONU tem, certo? A ONU compartilha entre os países os principais problemas do mundo. E depois eu vou mandar essa imagem lá no grupinho do WhatsApp, onde vocês estão. Depois posso até postar no Stories também, para que vocês possam ver. Essa busca que a ONU tem, compartilhada entre os países, de reduzir problemas, ou seja, resolver problemas a longo prazo, ela serve para justamente ajudar companhias, ou seja, empresas, ou seja, governos, a construírem propósitos. E os seus propósitos também podem
de algum modo, estarem vinculados com esses grandes problemas. Isso, no final das contas, produz até mesmo um resultado financeiro, certo? Isso até mesmo produz um resultado financeiro. Por quê? Porque quando você resolve um grande problema, e esse problema resolvido é uma ferramenta acessível para o mundo todo, ou para a sua região, ou para o seu país, então você acaba colhendo os frutos disso. Mas a maior satisfação de quem está cumprindo um propósito não é os resultados financeiros. Os resultados financeiros são apenas consequência. A maior satisfação de quem está cumprindo um propósito é de fato impactar a vida de outras pessoas. Quando você atinge a vida de outra pessoa e percebe depois uma palavra de gratidão, ou você sabe que a vida daquela pessoa melhorou um pouquinho por causa do que você fez, isso sim é gratificante. Isso sim te causa uma energia, uma vontade de continuar, sabe, sem parar. Independente do seu resultado momentâneo, você quer continuar, porque aquilo é propósito. Então eu vou falar de uma por uma dessas metas globais que a ONU tem. E você pode depois, enquanto eu vou falando, você já fica percebendo o que eu quero que você note aqui. E você pode anotar no papel, tá? Pega seu papel e sua caneta e procure, enquanto eu estiver explicando aqui, falando de cada um desses 17 objetivos, procure anotar num papel qual é o problema com o qual você mais se identifica. Qual é o grande problema que mais te traz compaixão, que mais te faz sentir dor, que mais permite que você sinta a dor do próximo. Depois que você anotar, aí eu vou dizer o que fazer depois, tá? Mas primeiro, presta atenção em cada um desses 17 objetivos que eu vou dizer e anote aquele que mais te compadece, aquele que mais aperta seu coraçãozinho assim, ó, que faz você ter vontade de resolver. Legal? Então, primeiro grande objetivo da ONU é erradicação da pobreza. Certo? Erradicação da pobreza. E quando a gente fala de pobreza, a gente fala daquele primeiro fator ali da pirâmide de Maslow, que vem sobre as necessidades fisiológicas de comer e beber e dormir, mas também vem sobre a necessidade de segurança, de ter propriedade, de ter abrigo, de ter saúde. Certo? Então, a pobreza, a erradicação da pobreza, são pessoas que vivem abaixo de um certo nível de poder de paridade de compra. A quantidade de dinheiro que eles recebem é uma quantidade muito pouca que não lhes dá condições de viver bem, certo? Então esse é o primeiro grande problema, a pobreza. O segundo grande problema, o segundo grande objetivo de resolução, de desenvolvimento sustentável da ONU é a fome zero e agricultura sustentável. A gente tem muita terra disponível no Brasil. E se você é curioso a respeito desse assunto, se for isso que te compadece mais, matar a fome das pessoas, ver as pessoas tendo comida e comida abundante, então você pode pesquisar depois sobre agricultura vertical. O ser humano sempre utilizou a agricultura muito extensa no formato horizontal, ou seja, necessitava muito espaço de terra. Mas hoje já existe um desenvolvimento tecnológico que é a agricultura vertical. Imagine prédios, a gente fez isso para moradia, né? Antes todo mundo morava no térreo, agora a gente tem prédios altíssimos. Eu moro no 17º andar aqui, é alto. Mas isso agora também está acontecendo para a agricultura. Agricultura, imagine agora um prédio de alface, né? E lá em cima tem um alface e a água que rega aquele alface lá em cima, ela vem descendo e pingando por todos os degraus dos alfaces que estão embaixo e metros para cima. E aí a quantidade de água que se utiliza nesse formato de agricultura é uma quantidade de água muito menor do que a gente utiliza na agricultura horizontal normal dos dias de hoje. Então esse segundo grande objetivo, eu dei já essa dica para você aí, se foi isso que você mais se identifica, que esse segundo grande objetivo é a fome zero e a agricultura sustentável. É pensar em soluções para que o mundo consiga produzir comida de modo suficiente e adequado para que seja distribuída toda essa comida para o mundo todo e que nós possamos continuar produzindo, mesmo com o aumento populacional, todo mundo poder ter comida, certo? Então, primeiro objetivo, pobreza. Segundo, comida, certo? Agricultura sustentável. O terceiro é saúde e bem-estar,
todo mundo poder ter acesso à saúde, ter acesso à medicina de qualidade, ter acesso ao conhecimento também dos fatores de saúde. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso à internet e todo mundo pode acessar, mas existem ainda quase 4 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à internet. Nós temos que lembrar dessas pessoas. E você pode pensar nesse fator de saúde e bem-estar e perceber que pessoas não estão 100% saudáveis. E aí você não precisa ir lá na África para ver pessoas sofrendo com problema de saúde. Talvez o seu vizinho, talvez dentro do seu bairro, talvez no bairro do lado, existem pessoas com acesso muito precário à saúde. E se for esse o problema que mais te comove, de algum modo você pode se conectar com ele. Se for esse, você pode anotar. O quarto, educação de qualidade. Esse é um que mexe muito comigo. Mexe muito comigo a educação de qualidade, porque eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Então, quando eu vejo pessoas que não têm condições de acessar esses conhecimentos, não têm acesso a livros, não têm acesso à escola, a professores bem graduados, bem estudados para lhes transmitir a informação e o conhecimento, isso me comove muito. Então, a educação, a gente pode considerar que ela é a base do desenvolvimento social. A base do desenvolvimento social vem a partir da educação, porque as pessoas precisam ser produtivas na economia e essa produtividade permite com que nós venhamos a construir riqueza juntos e depois compartilhar essa riqueza entre a população. Então, educação de qualidade. Se for esse o que mais te compadece, mais te comove, anota. O quinto, igualdade de gênero. Permitir que pessoas de ambos os sexos acessem as mesmas oportunidades. No Brasil existe uma força muito forte aí dizendo a respeito do empoderamento feminino, mas no Brasil ainda existe uma certa liberdade para as mulheres. Existem países que para qualquer coisa que as mulheres quiserem fazer, elas têm que pedir permissão para o marido. E é só o marido que resolve, só o marido que faz, né? Culturas que têm esse peso, essa força somente no sexo masculino. Enquanto aqui ainda existem certas desigualdades e as mulheres estão em busca desses direitos e os homens também têm que se compadecer disso, mas ainda já existe uma liberdade. As mulheres aqui já trabalham, já têm suas vidas, já conseguem se desenvolver. Há inúmeras mulheres de altíssimo sucesso aqui no Brasil também, seja sucesso profissional, sucesso familiar, enfim. Mas ainda é um grande problema mundial. Se é alguma coisa que faz você se compadecer, que toca seu coração, que você quer ajudar, que você quer mudar, levar conhecimentos para mulheres que não conseguiram acessar coisas importantes por causa da cultura onde elas cresceram, então você anota aí também que esse pode ser o seu papel aí de construção de propósito. Próximo, água potável e saneamento. O mundo tem sim um problema de água, um problema de falta de água. A água está sim acabando. Você sabia que para você comer um hambúrguer, e eu gosto muito de hambúrguer, né? Não posso ser hipócrita nesse momento aqui, eu como ainda muito hambúrguer. E antes eu era super ignorante com a questão das pessoas que são vegetarianas. Eu falava, mas que frescura esse negócio de ser vegetariano, ser vegano. Até o dia que eu descobri que para comer um hambúrguer de 150 gramas foram utilizadas mais de 1.300 litros de água. No processo da criação do boi, para tirar aquele pedacinho de carne ali, foram 1.300 e poucos litros de água. Então, essa água ela está sendo, além de muito utilizada na agricultura e agropecuária, ela também está sendo desperdiçada nos encanamentos, dentro das casas, enfim. E a água vai faltar, a não ser que exista essa solução que eu citei anteriormente sobre a energia solar e dessalinização. Então, se você se compadece com essa questão da água, imagina não ter água dentro de casa para você tomar banho. Imagina não ter água para beber. E de fato existem muitas pessoas que vivem nessa situação. Sem água para beber, sem água para tomar banho, sem água limpa. Existem muitos lugares no mundo assim. E talvez muito perto de você, sendo que você nem imagina. Se for isso que te comove, se for isso que toca o seu coração, anota, tá? Depois, o sétimo grande objetivo é energia limpa e acessível. Energia limpa e acessível. Muitas formas de energia também não estão sendo sustentáveis o suficiente e trazem certos riscos, trazem alguns prejuízos para a natureza e em um certo período de tempo também não será suficiente para abastecer toda a humanidade. Então há pessoas que estão sendo transformadoras. Olha lá ainda, a gente vai ter um curso também sobre oratória aqui, tá legal? Continua me acompanhando aí, bacana.
Então, pessoas estão se dedicando muito em favor dessa construção de energia limpa e acessível. Estude um pouquinho depois sobre energia solar, dá uma pesquisadinha que você vai ver que tem coisas incríveis vindo por aí. Imagina nesse momento que todo mundo estivesse sem luz, sem energia. Eu não ia estar conseguindo fazer essa live. A internet teria caído, né? Não ia estar conseguindo. Então a energia já é tão normal, tão natural para nós, que às vezes passa desapercebida. Mas se a energia acaba, todo mundo entra em pânico, né? Em pouco tempo. Então, há lugares que não tem energia. Pense nisso. Se for isso que te comove, anota. Depois, número 8, trabalho decente e crescimento econômico. Pessoas que não têm acesso a trabalho, sabe aquelas discussões a respeito de oportunidades igualitárias? De fato, não existem oportunidades igualitárias para todos, porque existem sim grupos de pessoas que estão em situações menos vantajosas. E de algum modo, você pode contribuir para essas pessoas. Legal, Quem que tá falando aí? O Gabriel que tá falando aí, né? Verdade, Gabriel. O Sanderson, especialista em energia fotovoltaica. Depois, se você puder, Gabriel, coloca aí o Instagram dele para as pessoas seguirem. E aí, pessoal, o trabalho decente e crescimento econômico vem muito de acordo com a vida de todo mundo. Pensa, você tem trabalho? Se você tem trabalho, você pode se desenvolver, você pode ter salário, você pode ter lucro, né? E você se sustenta com isso, mas tem gente que não tem. Porque, de fato, as circunstâncias dos lugares onde essas pessoas estão e o ambiente onde elas cresceram dificultou esse processo, dificultou esse desenvolvimento. Então, se você é uma pessoa que se compadece com isso, existem inúmeros modos de você atuar dessa maneira. Produzindo trabalho, produzindo emprego, enfim. Número 8. Se você quer produzir trabalho, anota aí número 8. Depois, 9. Indústria, inovação e infraestrutura, né? Estradas, saneamento básico, rodovias, inovações no sentido, por exemplo, vocês podem pesquisar sobre Smart Cities, você pode pesquisar para saber o que acontece de inovação já em algumas cidades que tem tudo digital, enfim, há muitas coisas aí no meio da indústria, inovação e infraestrutura de modo sustentável. Depois, redução das desigualdades, a gente sabe que um dos grandes problemas do Brasil é a desigualdade social. Então, existem inúmeros modos de você trabalhar em favor da redução das desigualdades. Depois, se for isso, você anota, tá? Depois, cidades e comunidades sustentáveis. Há lugares que utilizam ainda muito plástico. O Brasil é um desses lugares, né? E esses plásticos depois vão atrapalhar toda a sustentabilidade do planeta. Vão aumentar o aquecimento global, vão atrapalhar a vida no mar, enfim. Isso é um dos exemplos, né? Mas existem inúmeros modos de tratar sustentabilidade. Se for isso, anota. Depois, 12. Consumo e produção responsáveis. Também, por exemplo, reciclagem é uma coisa que se refere a isso aqui. Consumo e produção responsáveis. Existe um fator educacional muito forte envolvido com isso que deve ser trabalhado. 13. Ação contra a mudança global do clima. O aquecimento global não é balela, é verdade. Está acontecendo. Existem países, por exemplo, como o Bangladesh, que o nível da água já subiu tanto que eles já perderam vilarejos, já perderam pequenas cidades inundadas por causa do nível do mar que está subindo por causa do aquecimento global. Então, se isso é uma situação que te compadece, anota o número 13. Depois, vida na água. Já viu aquelas propagandas, né? Que aparece até na internet aí de instituições que estão colaborando para a limpeza do mar. Várias campanhas para a limpeza do mar para dar oportunidade de vida para animais que estão entrando em extinção. Antes havia uma pesquisa que dizia assim que 1 a cada 3 tartarugas tinha um pedaço de plástico no estômago. Hoje é 1 em cada uma tartaruga, né? Toda tartaruga que eles pegam daquelas regiões ali para fazer pesquisas, eles encontram resíduos de plástico nas tartarugas. Imagina, as tartarugas estão comendo plástico por culpa nossa. Então, se isso é algo que te compadece, a vida dos animais na água, anota isso também. Depois, vida terrestre. Vida dos animais na terra. Quem gosta de animal, quem gosta de cuidar de animal. Existe muita oportunidade, muita coisa para fazer em favor disso. Depois, 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Pessoas que vão em busca de se relacionar no meio político, se relacionar nos meios das organizações não lucrativas, né, nas ONGs, não governamentais também, enfim, para ajudar a produzir tolerância, produzir paz, produzir um melhor relacionamento entre os seres humanos desse planeta. Isso é também um assunto muito importante, que há meios de você se conectar com esse propósito. E por último aqui, o 17º objetivo
de desenvolvimento sustentável, parcerias e meios de implementação, certo? Porque precisa também de pessoas para fazer essas conexões, né? Igual a gente tinha que ligar o Sanderson aí em regiões que estão precisando realmente de energia, conectar ele com pequenos governos de cidadezinhas aí e colocar energia fotovoltaica para sustentar a cidade inteira, né? Eu tô dando um exemplo aqui que veio na minha cabeça agora, mas existem inúmeros meios e pessoas que têm a capacidade de construir esse networking para conectar duas mentes brilhantes para resolver um problema, também é muito relevante. Boa noite, até agora pra mim é um conjunto de déficits, seria legal, um pouco de cada, legal, um pouquinho de cada, né, um pouquinho de cada também é bom. Então, pessoal, eu falei aqui dos 17, vou ler novamente os 17 rapidinho, ó. Primeiro, erradicação da pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água potável e saneamento. Sétimo, energia limpa e acessível. Oitavo, trabalho decente e crescimento econômico. Nono, indústria, inovação e infraestrutura. Décimo, redução das desigualdades. 11º, cidades e comunidades sustentáveis. 12º, consumo e produção responsáveis. 13º, ação contra a mudança global do clima. 14º, vida na água. 15º, vida terrestre. 16º, paz, justiça e instituições eficazes. E por último, 17º, parcerias e meios de implementação. Pense em algum desses problemas, o que mais choca você quando você vê uma situação assim. O que mais choca você? Ver, por exemplo, uma tartaruguinha morta na beira do mar porque ela engoliu um pedaço de plástico? Ou um vilarejo sem saneamento básico? Ou uma criancinha passando fome? Ou alguém sem acesso nenhum à saúde e morrendo com doenças que aqui no nosso país já foram erradicadas, por exemplo? Ou em regiões da onde nós moramos já temos um acesso muito melhor? Enfim, encontre o que é que te causa mais dor. Encontre o que é que te causa mais dor. Depois que você encontrou o que te causa mais dor, eu vou te dar o segundo passo de como construir um propósito. O primeiro é esse. O primeiro é encontrar aquilo que mais te causa dor. O que mais me causava dor era ver pessoas sem propósito. E isso está vinculado de algum modo com o número 4, que é a educação de qualidade. Levar informação acessível e fácil de ser entendida para as pessoas. Mas você pode ter alguma outra coisa que te causa dor. Primeiro passo, então, encontre o problema que existe no mundo. Existem tantos problemas. As pessoas são tão boas em encontrar problemas, mas tão ruins em resolver problemas, tem hora. Então, encontre o problema que mais te causa dor. Depois de encontrar esse problema que mais te causa dor, o segundo passo, eu quero que você reflita sobre a sua principal qualidade. Qual é a sua principal qualidade? Você é bom em quê? Você é bom com o quê? Você é bom em organizar coisas? Você é bom em se relacionar? Você é bom em falar, em ensinar? Você é bom em limpeza? Em que você é bom? Pense em alguma coisa que de fato você é bom, que é uma característica visível sua, ou que seja uma característica que você quer muito desenvolver. Existe algo que você quer ainda ser muito bom naquilo? Encontre o que é. Primeiro passo, encontre o problema que mais te causa dor. Segundo passo, encontre a sua principal qualidade, a sua principal característica. Terceiro passo, descubra meios, que podem ser diversos, de como utilizar essa sua principal característica em favor da resolução desse problema. Certo? Vou dar o meu exemplo aqui de novo. Quando eu resolvi utilizar a minha vontade de ensinar e de falar com o meu desejo de resolver o problema de educação e também de falta de propósito, eu pensava, a princípio, em fazer um mestrado, um doutorado e dar aula nas universidades. Eu ainda penso em fazer isso no futuro próximo, não tão distante. Mas eu não poderia esperar esse futuro, porque é um propósito você tem que começar a cumprir agora. Você tem que começar a resolver agora esses problemas de algum modo. Entendeu? De algum modo você tem que começar a resolver esse problema. Ah, mas Thiago, eu gosto muito de resolver o problema da vida na água, mas eu não moro perto do mar, não consigo nem imaginar um modo como eu poderia agregar para isso. Então produza recursos para colaborar com as pessoas que estão lá perto fazendo, enfim. De algum modo você tem que pensar no que é que você tem de melhor
E nesse terceiro lugar, pegar isso que você tem de melhor para trabalhar em favor da resolução desse problema. Se você não sabe meios para resolver esse problema, procure pessoas que saibam. Esse é o primeiro passo também. Depois que você... Qual é o primeiro passo então para realizar o terceiro, né? Se você quiser puxar uma setinha no terceiro, então seria isso. Encontre pessoas que estão na busca por resolver esses problemas. Como é que essas pessoas estão fazendo? Você tem acesso à informação, você tem acesso às redes sociais, senão você não estaria aqui. E há inúmeras páginas para resolver todos esses tipos de problemas que eu citei aqui. E caso você tenha algum outro problema que martela aí a sua mente e o seu coração, que você quer resolver e não está aqui, tudo bem também, foca nele. Então, recapitulando, primeiro passo, descubra qual é esse problema que mais te comove. Segundo passo, descubra qual é a sua principal qualidade, sua principal característica ou a grande habilidade que você quer desenvolver. E terceiro passo, utilize essa grande habilidade, essa grande característica, qualidade, para resolver esse problema que você encontrou na etapa número 1. Para então utilizar essa qualidade, se você ainda não sabe como você pode utilizar essa qualidade para resolver esse problema que você encontrou, então você pode encontrar pessoas. Vá em busca de pessoas que já estão resolvendo esses problemas e pergunte a elas como você pode ajudar. Legal? Depois que você fizer isso, você tem que começar a vincular toda a sua vida dentro desse processo reestrutural. Como? O seu trabalho tem que estar vinculado a isso de algum modo. Nem que seja a princípio utilizando recursos financeiros para doar, né? Ou então também tendo uma empresa que esteja relacionada com isso de algum modo. Ou então abrindo uma organização de voluntariedade em paralelo com o seu trabalho. Há inúmeros modos de você fazer isso. Recomendo então que você de fato procure alguém que já está fazendo isso, para que você consiga também encontrar esse propósito. Como que se constrói um propósito, Thiago? Para resumir o nosso assunto, o nosso tema de hoje. Se constrói um propósito a partir de um grande problema. Quando você descobre esse grande problema, então você utiliza a sua principal característica, o seu principal talento para resolver aquele problema. E o meio pelo qual você vai fazer isso não importa. Você tem que fazer. E quando você descobrir que você já está no caminho para fazer isso, tudo o que você faz hoje, amanhã e depois, daqui 30 anos, os resultados financeiros serão apenas consequências. Porque todos os dias você vai ter a motivação certa para viver. Você então estará vivendo por um propósito. Vivendo por uma real razão. Você estará vivendo por um motivo pelo qual vale a pena se viver. Em todos os dias da sua vida, por mais difíceis que eles possam eventualmente ser, serão dias abençoados, serão dias prósperos, porque você está fazendo algo de útil para esse planeta. E aí, a sua história não vai ser uma história que vai se acabar no caixão. A sua história vai ser uma história que vale a pena ser contada. O que eu posso te dizer aqui é que você se perpetue. Permita que você possa deixar um legado para a humanidade. Continuar produzindo coisas importantes aqui para esse mundo. Então, vou recapitular aqui o que nós falamos na aula de hoje e nós vamos finalizar o assunto. Legal? Primeira coisa que nós falamos aqui sobre propósito e motivação. Falei que as pessoas hoje em dia têm a sua motivação na busca pelos prazeres e pela felicidade, porque boa parte dessas pessoas já estão na onde? No topo da pirâmide de Maslow, que é a etapa lá da autorrealização, que se refere aos desafios, à independência, o autocontrole e o crescimento. Depois, um pouquinho abaixo, dentro dessa mesma pirâmide de Maslow, existem as pessoas que ainda estão na busca pela estima, que é a confiança e respeito dos outros. Abaixo dessas necessidades, o ser humano busca suprir as necessidades sociais, família, amizades e amor, relacionamentos afetivos. Abaixo dessas necessidades de segurança, que são os empregos, a saúde e a propriedade. Depois, a base da pirâmide, que era, a princípio, o propósito de toda a humanidade, que são as necessidades fisiológicas. O propósito exclusivo de sobrevivência. E até a terceira base, até o terceiro nível ali da pirâmide de Maslow, reproduzir. Esses são os propósitos básicos do ser humano. Mas por nós termos evoluído e já termos atingido um certo nível de vivência, então nós queremos mais dessa autorrealização. Expliquei então que a felicidade nunca está no fator externo. A felicidade é algo que deve ser cultivada dentro de você, com exercícios de gratidão, com ativações de estado de recurso, que eu vou ensinar numa aula extra, estou dando um spoiler, tá?
Enfim, diversos exercícios que você pode praticar para cultivar a felicidade. Ela vai vir a ser um estado de espírito dentro de você que, independentemente das circunstâncias externas, você estará feliz. Legal? Só que a gente percebeu também, e eu falei, que quando essas pessoas têm já uma vida legal, uma vida tranquila e já está no topo ali da autorrealização, então elas começam a ter a necessidade de mais objetivos, de mais desafios. Dei o exemplo da gamificação, dei o exemplo dos jogos que mantém as pessoas ali jogando por muitas horas por causa do fator desafio, recompensa, objetivo, recompensa. A pessoa realiza um objetivo, ela ganha uma recompensa. Isso mantém o cérebro recebendo estímulo frequente para a ação. Você fica sendo estimulado para agir o tempo todo sem parar por causa do desafio e recompensa. Legal? Depois que a gente aprendeu isso, então nós entramos para ver os grandes problemas da humanidade, os grandes objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que englobam de uma forma macro todos os pequenos problemas que são de fato problemas que existem na humanidade hoje. Falei do primeiro, que é a erradicação da pobreza, depois fome zero, agricultura sustentável, depois saúde e bem-estar, depois educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação. Falei de todos esses problemas com uma certa riqueza de detalhes para que você pudesse olhar para algum desses problemas e se compadecer. O que eu te ensinei foi que, então, para construir o seu propósito e de encontrar de fato algo que te motive todos os dias a viver e a fazer o que deve ser feito, você primeiro identifica esse grande problema que te comove. Em segundo lugar, você identifica a sua principal característica, principal qualidade ou grande habilidade que você quer desenvolver para ir em busca das soluções daquele grande problema. E terceiro, é isso que você vai fazer. Olhar para essa grande característica, grande habilidade e produzir soluções para esse grande problema, seja através da sua empresa, seja através do seu emprego, seja colaborando com uma ONG, com uma instituição não governamental, com uma instituição sem fins lucrativos, ou até mesmo criando a própria sua instituição sem fins lucrativos em paralelo, enfim, conectando-se de algum modo com esse propósito. Por último, se você tivesse alguma dificuldade de como começar a fazer isso, que você então vá em busca de pessoas que já estão fazendo. Essa é a nossa live de hoje, essa é a nossa aula número 7 sobre motivação e propósito. Isso está diretamente relacionado com inteligência emocional. Porque o seu emocional será mais saudável, será mais vivo, será mais controlado e mais equilibrado se você tiver um motivo real para fazer tudo o que você faz. Para construir família, para trabalhar, para se desenvolver, para estudar, para tudo. Se você tiver um propósito, o seu emocional estará mais equilibrado e menos abalado. Beijo no seu coração, conto com você amanhã na nossa próxima aula. Amanhã é sexta-feira, a gente vai voltar na segunda-feira. Na segunda-feira conto com você para nós finalizarmos o nosso curso de inteligência emocional com o tema Técnicas de Gestão da Emoção, baseado nos conhecimentos do Dr. Augusto Cury. Conto com você, boa sexta-feira, bom fim de semana e fique com Deus.